Deus colocou hoje uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar essa palavra, não quero demorar muito. Pode clicar o primeiro slide. Então, Deus hoje falou muito comigo sobre a fé e o medo. O medo e a fé. E o Espírito Santo me fez ver hoje, irmãos, a profundidade, o quanto o medo está presente nas nossas vidas. O Espírito Santo me fez ver o quanto o medo nos aflige, nos paralisa. O quanto o medo traz circunstâncias terríveis na nossa vida. O quanto o medo nos faz retroceder. O quanto o medo nos faz abrir mão do melhor de Deus. O quanto o medo nos faz ser até mesmo rebeldes. O medo muitas vezes nos faz ser infiéis a Deus e aos irmãos. O medo muitas vezes nos faz cativos de situações, de circunstâncias. E na verdade, irmãos, o medo é totalmente contrário à fé. E a fé é totalmente contrária ao medo. Por isso eu coloquei ali, medo versus fé. Porque o Espírito Santo, gerando uma fé em nós, sempre está travando dentro de nós uma guerra, um combate. Mas eu nunca reparei, irmãos, o quanto nós temos medo. E o quanto a nossa vida muitas vezes é guiada por medo. Talvez você nunca parou para analisar o seu interior, para passar assim um pente fino no seu interior, para deixar o Espírito Santo ir abaixo da linha de fundo. Quando eu me converti, eu gostava muito de um livrinho que chamava Abaixo da Linha de Fundo. Sabe aquelas coisas que você põe debaixo do tapete na sua vida? Tem coisas que você põe debaixo do tapete. Tem coisas que ficam abaixo da linha de fundo na vida da gente. E a gente esconde tanto que esconde até mesmo da gente. Mas no dia que o Espírito Santo te leva a certas circunstâncias e a certas situações, o Espírito Santo te confronta com aquilo que está abaixo da linha de fundo na sua vida. E hoje o Espírito Santo me mostrou o quanto o medo nos impede de obedecer a Deus. O quanto o medo nos trava. E quantas atitudes nós temos baseadas no medo. Irmãos, hoje eu fiquei abismada de ver o tanto de medo que eu achei na minha vida. Eu achei que eu não tinha medo. Eu achei que eu fosse uma pessoa assim tão corajosa, né? Colérica, né? Dizem que os coléricos não têm medo. Mentira. Fala para o seu irmão, mentira. Quem não tem medo é quem anda no Espírito. Só isso. Só quem anda no Espírito lança fora o medo. Só quem está cheio do amor de Deus mesmo lança fora o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Deus falou muito comigo hoje em Jó 3, 24, 25 e 26. Leia comigo aqui esse texto. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Aí Jó diz no verso 26, presta atenção comigo no que está sublinhado ali. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Isso aqui foi uma confissão de Jó. Muitas vezes, irmãos, coisas acontecem na nossa vida e nós começamos a questionar. E quando vem uma circunstância difícil na nossa vida, ou quando as coisas não parecem muito bem,
a primeira coisa que a gente diz para Deus é: Deus, por quê? E o porquê das coisas estão dentro de nós mesmos. Irmãos, o porquê das coisas que nós perguntamos para Deus estão dentro de nós. Pastor José, ele sempre ensina que a nossa alma, quando nós estamos diante de circunstâncias onde Deus está nos confrontando e nos constrangendo e nos colocando na parede para que haja em nós mudanças, nessas horas a nossa alma faz 3 coisas. Ela nega aquilo que existe ali, ela transfere para alguém aquilo que existe ali, ou ela justifica aquele problema ali. Então, quando o Senhor veio confrontando a vida de Jó, quando o Senhor permitiu, porque Deus tinha que permitir, porque Satanás achou e encontrou uma brecha no coração de Jó. E quando Jó aconteceu tudo aquilo, Jó, a primeira coisa que Jó fez, irmãos, quantos aqui já leram a história de Jó? Todo mundo aqui, a maioria conhece. Mas Jó foi um homem que a Bíblia dizia que ele era justo, que ele era temente a Deus, que ele sacrificava para Deus. Mas num belo dia, Satanás chega diante de Deus e tem permissão de Deus para tirar a vida de todos os filhos de Jó, para tirar todos os bens de Jó e para tirar a saúde de Jó. Só não tirou a esposa dele, porque a esposa dele serviria de provação para ele. Então, irmãos, naquela circunstância, Jó, a primeira coisa que Jó fez foi perguntar por quê? Por quê? Vocês concordam que muitas vezes a gente pergunta para Deus e a gente questiona a Deus: Deus, por quê? Quantos aqui já fizeram e já tiveram um porquê para Deus? Levanta a mão. Deus, por quê? E eu quero dizer para você, meu irmão, que o porquê está dentro de você mesmo. Não tente transferir para alguém o porquê dessa circunstância na sua vida. Não tente negar um problema dentro de você. E não tente justificar o seu pecado e o seu medo. Mas aquela situação na vida de Jó fez com que Jó confessasse. É tão difícil confessar, não é? Quantos concordam que confessar as coisas que estão abaixo da linha de fundo é difícil? Levanta a mão. É muito difícil, irmãos. Por quê? Porque em cima da linha de fundo há muitas justificativas. Mas Deus permite certas circunstâncias, como foi na vida de Jó. Jó, num dia só, teve a morte de todos os seus filhos e a perda de todos os seus bens. Então, Deus chacoalhou Jó, para que Jó não mais transferisse, nem negasse nada na vida dele, mas que ele confessasse. Então, o que está escrito aqui em Jó, capítulo 3, foi a confissão de Jó. Então, Jó confessou. Na verdade, no fundo, eu tinha medo. Senhor, na verdade, eu tinha medo demais de tudo isso. Eu tinha tanto medo de perder meus filhos. Eu tinha tanto medo de ficar pobre. Eu tinha tanto medo de ficar doente. Eu tinha tanto medo da pesada mão do Senhor. Eu tinha tanto medo de sofrer. Eu tinha tanto medo. E porque eu tive tanto medo, tudo que eu tinha medo me aconteceu. E no verso 26, Jó diz assim, numa confissão: eu nunca estive descansado. Repitam comigo: nunca estive descansado. Irmãos, quando Jó confessou: eu nunca estive descansado, Jó confessou que havia no coração dele incredulidade. Hebreus, capítulo 11,
fala que a fé é um descanso. E o medo é um tormento, diz 1 João. A fé é um descanso, irmãos. A fé é um lugar onde não tenho medo de perder nada. A fé é um lugar onde não tenho medo de ficar pobre, onde não tenho medo de ficar sozinho, onde não tenho medo de ser suprido, onde não tenho medo de ficar doente, onde eu não tenho medo de envelhecer, eu não tenho medo de nada. A fé é um lugar de completa confiança em Deus. E o medo, irmãos, é o totalmente contrário disso. Então, os medos no nosso interior precisam ser tratados e crucificados pelo Espírito Santo, através da palavra. Porque os medos é que nos levam a situações como essa de Jó. Não é Deus que te leva, mas é o seu medo que te leva. Esses dias um irmão caiu num laço tão terrível de Satanás. Aqui ninguém acho que conhece esse irmão, é irmão de Goiânia. E ele veio fazer uma confissão para mim. E ele disse assim para mim: Pastora Gleiva, algo terrível aconteceu comigo. E ele começou me dizendo e me confessando o pecado dele assim, mais ou menos nessas palavras: Pastora Gleiva, eu já tenho mais de 40 anos, eu tenho quase 50 anos. E eu sempre tive medo de não casar a minha vida toda. Ele diz, eu sempre tive medo de não me casar. E eu sempre tive medo de nenhuma mulher se interessar por mim, porque eu não me acho bonito, eu não me acho atraente, eu não me acho tal. Então eu sempre tive medo de ser rejeitado pelas mulheres, pelas moças. Havia um medo muito terrível na alma dele. E baseado naquele medo, Satanás achou uma condição no coração dele para armar uma cilada para ele. Uma moça de 20 e poucos anos, loira, bonita, esbelta, pomba gira também, chegou diante dele, literalmente, na cara, disse para ele: vamos para o motel tal? Naquele momento, irmãos, aquele medo dele foi o laço de Satanás. Foi a brecha que Satanás encontrou para derrubar ele. E naquele momento, ele disse: vamos. E ele ficou embotado e cegado, e a base daquilo era o medo. Ele foi com aquela menina, não porque ele queria aquela menina, não é porque ele tinha necessidade daquela menina, é porque ele queria combater o medo no coração dele. E ele foi. Mas graças a Deus, quando ele chegou lá, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Não é isso aqui que eu quero para minha vida, não. Peraí, eu sou crente. Não vamos fazer nada aqui, não. Nós vamos embora agora. Eu sou crente, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu vou embora agora. Aí a menina falou: não, eu também quero ser crente. E a menina já está batizada, já foi no encontro. E quer casar com ele. Gente, mas os medos nos levam às tragédias. Porque tudo que você tem medo vem na tua vida. Outro dia eu ouvi uma história que eu achei terrível. Um marido, ele passou anos, um medo terrível no coração dele, medo que a esposa dele adulterasse. E o medo no coração dele era um pavor constante. Era uma perturbação na alma daquele homem terrível. E Satanás lançou, com base no medo, lançou na mente dele que a mulher dele tinha um caso com um cunhado dele. Com um cunhado. Olha que, como diz o pastor Rosana, que desgraça terrível, né? Irmãos, e ele foi goteirando na cabeça dessa mulher durante anos.
Você está me traindo, você está me traindo, você está me traindo. Eu sei que você gosta do fulano, eu sei que você está olhando para ele, eu sei, eu estou vendo. Ele passou, irmãos, 10 anos. Foi anos. Não havia nada entre aquela mulher e aquele homem, nada. Ela falou, pastor, eu juro, eu não tinha nada com aquele homem, eu não queria aquele homem, eu não tinha nada. Mas foi tantos anos daquele medo do meu marido me atormentando, até que um dia, eu não sei o que aconteceu, eu me apaixonei por aquele homem, por meu concunhado, adulterei com ele, larguei meu marido e agora estou morando com ele. Então, irmãos, o medo de Jó foi um laço. Fica livre dos teus medos, irmãos. Fica livre dos teus medos. Fica livre dos teus medos. Porque os teus medos são as brechas que Satanás encontra para armar laços para destruir a sua vida. Deus não quer te destruir. Deus quer te construir. Deus jamais quer te deixar pobre. Deus quer te prosperar. Morreu na cruz do Calvário pobre, para que você tenha prosperidade. Mas Deus, irmãos, a fé é confiança em Deus, irmãos. Pastor, eu tenho tanto medo de ficar pobre, por isso eu não tenho coragem de servir a Deus. O medo da pobreza leva muitos irmãos a não ter nem mesmo uma célula, sabia? Às vezes você diz assim, por que fulano não tem nenhuma célula? E você vai acima da linha de fundo e diz, é porque ele é muito ocupado, não, é porque ele não sei o quê, não, é porque não sei o quê. Mas se você for abaixo da linha de fundo, no coração daquele irmão, você vai descobrir que aquele irmão não tem nem mesmo uma cela, porque debaixo, ali guardado no coração dele, existe um medo. Um medo de ser deixado na mão, o medo de ter necessidade, o medo de ficar pobre, o medo do amanhã, o medo do futuro. Então, o medo nos leva a desistir de obedecer a Deus. E a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável para nós. Quando eu caminho na minha vida cristã com base no medo, eu apenas perco. Porque Jó perdeu tudo. Tudo que ele tinha medo de perder, ele perdeu. Porque só existe uma maneira de ganhar no reino de Deus, irmãos. A fé. Porque Deus já me deu tudo. Deus é tudo para mim, irmãos. Irmãos, Jesus é tudo para mim. Jesus é a segurança que eu preciso. Jesus é a alegria que eu preciso. Jesus é o poder que eu preciso. Jesus é a paz que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Só que eu só tenho esse tudo crendo, não é tendo medo. Adão teve medo e se escondeu de Deus. Saul teve medo de ser rejeitado pelo povo, desobedeceu a Deus. Isaú teve medo de morrer de fome, vendeu a sua primogenitura porque teve medo de morrer de fome. Irmão, se eu morrer de fome, eu morri. Mas eu fui fiel a Deus. No fundo, irmãos, a raiz do medo é a falta de confiança em Deus. Olha o que está escrito em Jó 4, 5. Está escrito assim: quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado. Meu Deus do céu, eu tenho medo dos meus filhos pecar. Mas eu tenho medo, pastor, dos meus filhos desviar. Pastor, não fui, eu tenho medo do meu filho desviar. Se você tem medo do seu filho desviar, pode ser que Satanás vai usar essa brecha no teu coração para levar o seu filho para o mundo. O seu filho vai se converter pela fé que há no seu coração
ou ele pode se desviar com o medo que há no seu coração. Era assim a vida de Jó. Ele tinha tanto medo de que alguma coisa ruim acontecesse. Cada vez que os filhos de Jó, faziam uma festa, né? E geralmente quando você faz uma festa, você ri, você brinca, você fala muito. Às vezes até fala abobrinha, né? E Jó tinha tanto medo que Jó fazia logo um sacrifício. Vai que alguém deles lá disse alguma besteira e pecou, e esse pecado vai trazer um mal sobre nós. Vai que alguma coisa, eu vou fazer o sacrifício. Será que meu filho não ofendeu a Deus em pensamento? Olha o que está escrito ali. Será que um dos meus filhos não ofendeu a Deus e isso vai trazer uma maldição, isso vai trazer uma desgraça, isso vai... Irmãos, Jó, como diz no texto que nós lemos antes, ele vivia atormentado. Ele não tinha descanso. Irmãos, a paz descansa. A fé descansa. A fé, irmão, confia. A fé se entrega. A fé não tem medo de entregar. A fé não tem medo de abrir mão. A fé não tem medo de confiar. A fé não tem medo de nada, irmãos. A fé só quer obedecer e crer em Deus e mais nada. No próximo texto, diz assim... 1 João 18,4 diz assim: no amor não existe medo. É 8, né? Mas não sei, errei aqui, né? É 4,18. Troca aí para mim, é 4,18. Não, é 4, não, é 4,18. Pode conferir na sua Bíblia. Ali diz assim: no amor não existe medo. Repita comigo, igreja. No amor não existe medo. Toda área da sua vida que existe medo, não existe fé. E se não existe fé, você não está fundamentado na rocha. E você pode cair. Pastor, eu tenho medo de adulterar. Então é bom você ir colocando a fé aí no seu coração. Porque você não está na rocha. E quando você não está na rocha, você realmente pode cair. Quem está na fé, irmãos, está na rocha. Quem está na fé está em Cristo. E em Cristo não tem abalo. Em Cristo, irmãos, não existe condição alguma de dar errado. Mas às vezes eu tenho tanto medo de dar errado que eu me apego às coisas. Eu me apego às pessoas, eu me apego até mesmo ao meu ministério, porque o meu ministério me dá segurança. Eu me apego ao meu marido me dá segurança. Muito ciúme, irmão. O ciúme está fundamentado no medo. O medo. Tem muita esposa possessiva. Sabe por quê? Existe ali naquele coração um medo. E onde existe medo, não existe fé. E onde não existe fé, não existe Cristo operando. E onde não existe Cristo operando, não existe salvação. Então, irmãos, vamos deixar o Espírito Santo de Deus retirar qualquer resquício de medo do nosso coração. Não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo. Irmãos, eu fui uma pessoa que eu resistia a Deus anos. Eu podia já ter um ministério 3 vezes maior hoje. Eu podia ter, ou talvez até 10 vezes. Mas sabe por que eu não tenho hoje? Porque um medo me segurou, me amarrou, me aprisionou muitos anos. Eu tinha medo de Deus não me suprir. Eu tinha medo de me entregar a Deus e Ele me deixar na mão. Eu achava que o meu trabalho era mais seguro do que Deus. Eu achava que eu estava mais segura
trabalhando no mundo do que trabalhando para Deus. E muitas coisas me sobrevieram para que eu encontrasse aquele medo dentro de mim. E o dia que eu renunciei àquele medo e falei, Deus, eu não quero nem saber, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo, eu vou te servir, eu não tenho medo de te servir. E seja o que for que eu passar, eu estou nas tuas mãos, e é melhor estar nas mãos do Senhor do que confiar nesse mundo. E naquele dia eu decidi, e foi a melhor decisão da minha vida, porque então Deus pôde cuidar de mim. E Deus cuida melhor de mim do que eu mesmo. Deus cuida melhor de mim do que eu mesmo. Depois que eu comecei a servir a Deus, eu nunca mais tive prejuízo. E enquanto eu tinha medo de servir a Deus, eu tive muito prejuízo. E a partir do dia que eu me entreguei para servir somente o Senhor, eu nunca mais tive prejuízo em nada. Eu comprei um carro, eu tive quase 10 mil reais de lucro nesse carro. Então, irmãos, assim, são tantas coisas que eu poderia contar para vocês que Deus é fiel. Eu não tenho medo de perder. Mas o medo faz tantas coisas em nós, irmãos. Tantas coisas. Faz você colocar seu marido no lugar de Deus. Medo. Faz você colocar seus filhos no lugar de Deus. Faz você construir um império. Porque muitas vezes o ministério pode ser um império que nos dá segurança. O homem de fé e a mulher de fé, irmãos, é aquele que não está seguro em nada, a não ser no Senhor e na força do seu poder. Por isso Davi disse, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é mulher que me consola, não é o trabalho que me consola, não é um trono que me consola, não é dinheiro que me consola, não é um pastor que me consola, não é um discipulador que me consola, não é um filho que me consola, mas é somente o Senhor e mais nada. O dia que você descobrir que somente o Senhor é o teu esteio, você ficará livre de todo medo. O dia, esposa, que você descobrir que a única maneira de guardar o teu marido do adultério é confiar no Senhor, nunca mais você vai ter medo. E ele vai estar guardado em Deus até o fim. Porque a única pessoa que pode guardar seu marido não é você e nem ele. Se você acha que ele é muito bom, ele não é. Se você acha que ele é muito forte, ele não é. Marido, se você acha que a tua esposa é boa demais por isso, nada vai acontecer, nunca vai te largar, mentira. Não confia nisso, confia no Senhor, porque Ele é fiel para guardar a tua casa, para guardar o teu casamento, para guardar os teus filhos, para guardar tudo que você tem. Lança fora o medo e creia. Amém? Aqui diz a senhora, o medo produz tormento. O medo, irmãos, tira a sua paz. É incrível como muitas coisas tiram a nossa paz. E eu te pergunto hoje, o que está roubando a tua paz? Se tem alguma coisa que está roubando a tua paz, é porque você está com medo de alguma coisa. Ah, pastor, eu não durmo mais de medo das minhas células acabarem. Ah, pastor, eu não durmo mais porque eu tenho medo do meu discípulo desviar. Ai, meu Deus do céu, mas servir a Deus, Irmãos, o ministério desenvolvido na fé é descanso. Se há qualquer peso no seu coração com respeito a qualquer coisa, é porque há medo. Eclesiastes diz que o dinheiro do ímpio não deixa ele dormir. O dinheiro do ímpio não deixa ele dormir, o dinheiro do crente muitas vezes não deixa ele dormir. Os discípulos do crente também às vezes não deixam ele dormir.
As celas dos pastores também às vezes não deixam dormir. A conta para pagar segunda-feira às vezes não te deixa dormir. A sua família muitas vezes não te deixa dormir. Sabe por quê? Medo. Se a tua família não te deixa dormir em paz, é porque você tem medo que algo aconteça. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se o seu trabalho é uma fadiga, é uma labuta, é uma canseira, é porque ali tem algum medo. Talvez você tenha medo de perder o emprego, você está com medo do seu patrão abaixar seu salário, então você começa a entrar numa fadiga constante, e quando você está em Cristo, e quando você está na fé, o nosso Senhor chama-se Jeová Shalom. Diga para o teu irmão, Shalom. Diga em hebraico, Shalom. Shalom. Quando você lança fora o medo e você está realmente em Deus, quando você está no descanso da fé, querido, nada tira a tua paz. Quando você lança fora o medo, você vai dormir assim, despreocupado. Se eu perder o emprego amanhã, e daí? Eu não vou perder Jesus? Você vai dormir assim, em paz. Ah, se amanhã não tiver dinheiro, ué, Jesus eu vou ter, porque está escrito em Hebreus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você pode perder tudo e todos, querido. Jesus você não vai perder. E quem tem Jesus tem tudo. O que Deus queria ensinar para Abraão é que se Abraão tivesse Deus, ele tinha tudo, ele não precisava ter Isaac. Quem tem Deus tem Isaac. Mas muitas vezes o Isaac toma Deus da gente. O medo de tantas coisas. Hebreus 4:11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Qual o nome desse descanso? Diga Cristo. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, eu estou para dizer que tudo que nós fazemos está baseado no medo. Por que eu sou tão avarento? Porque eu tenho medo. Por que eu sou tão ciumento? Porque eu tenho medo. Por que eu sou tão rebelde à palavra de Deus? Porque eu tenho medo de obedecer ela. E ela me deixa na mão. Todas as pessoas que tiveram um exemplo de fé fantástico na Bíblia, elas tiveram que abrir mão do medo. Jesus disse para Pedro: vem, Pedro. E ele foi. Naquele momento o medo não dominou Pedro. Mas passou um pouquinho, Pedro já estava dominado pelo medo. E a Bíblia diz que Pedro, quando olhou para o tamanho das ondas, ele teve medo. E ele começou a afundar. Mas Daniel, quando entrou na cova dos leões, ele teve que abrir mão do medo. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entraram naquele fogo ardente, eles tiveram que abrir mão do medo e confiar. Quando Davi desceu do trono, entregou o trono para Absalão, Davi teve que abrir mão do medo de não reinar mais. Davi abriu mão de tudo. Davi não tinha medo de perder nada. Saul tinha medo de perder tudo. Quem tem medo de perder tudo, perde tudo. Quem não tem medo de perder nada e fica com Jesus, ganha tudo. Quem entendeu, dê glória a Deus. Só há um meio de ganhar, ficando com Jesus. Raabe, irmãos, para ficar naquele muro até o fim, ela teve que abrir mão do medo. Raabe viu aquele muro caindo, assim, igual dominó. E ela estava em cima do muro.
A casa de Raabe, irmãos, estava em cima do muro. Ela foi construída em cima da muralha, a casa de Raabe. Deus falou para ela: fica aí. Se você sair daí, você vai morrer. Quantos concordam que ela teve que abrir mão do medo e confiar e ficar em cima daquela muralha? Pergunta ao seu irmão: você ficaria? Deus não nos honra mais porque nós não temos coragem. Porque a fé é coragem, irmãos. Passos de fé são passos de coragem. Sempre para que você obedeça a Deus, você vai ter que ter um passo de coragem. Só obedece a Deus os corajosos, irmãos. Eu vou ficar solteiro e tem coragem, e daí? Não estou nem aí. Se Deus quiser me casar, eu caso. Se não, não caso. Tem que ter coragem para obedecer a Deus. Pastora, mas eu já estou com aqui no gancho. Ele é loiro, tem olhos azuis, tem 2 metros, pastora. Como é que eu vou soltar esse? E se não vier outro? Meu irmão, mas esse aí é carnal demais. Mas esse aí não sei nem se ele é crente direito. Larga esse, irmã. Deus é fiel a você, obedece. Não, mas e se eu não casar? O medo. O medo. O medo te faz agir em desobediência. Mas o descanso te faz obedecer a Deus sempre, crendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Vocês acham que Abraão, para pegar um cutelo, para imolar seu próprio filho, irmãos, ele teve que abrir mão do medo? Medo de perder, medo da dor, medo de tudo. Mas ele abriu mão e disse: eu não preciso de um filho, eu preciso de Deus. Amém? O medo é contrário à fé. A fé confia totalmente no controle de Deus. O medo tem medo de perder o controle. Sabia que essa é a raiz do nosso medo? Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Toda igreja, olha para mim. O que sustenta o medo em nós é o desejo de controlar. Por que muitas vezes você não entrega as suas finanças a Deus? Porque você quer controlar a sua vida financeira. Você quer ter o controle dela. Porque você quer ter o controle da sua vida. Confiar em Deus é entregar o controle para Ele. Muitas vezes o dinheiro, irmãos, a gente pensa que a gente controla Ele, né? Ele controla a gente. E todas as vezes que nós somos controlados por nós mesmos, ou por coisas, ou por pessoas, nós não somos controlados pelo Espírito. E a Bíblia diz que o homem espiritual é aquele que é controlado pelo Espírito. Aqui diz: a fé traz descanso, o medo traz cansaço. A fé deixa Deus controlar, o medo quer ter o controle das coisas. Muitas vezes nós não abrimos mão do medo porque nós queremos ter controle. Jó achava que fazendo sacrifícios, imolando cordeiros, ele estava controlando tudo na vida dele. Ele achava que ele tinha uma maneira de deixar sua família tudo sob controle. E muitas vezes nós não obedecemos a Deus, nós não somos fiéis a Deus, porque nós queremos controlar a nossa vida, controlar nossa família, controlar nosso dinheiro, controlar nosso ministério, controlar pessoas, controlar tudo. Queremos que a nossa vida esteja sob controle. E confiar em Deus é entregar o controle só para Ele. Quantas vezes nós queremos segurar algo, ou fazer algo, insistimos em algo, obstinamos em algo, porque na verdade nós queremos
controlar. O medo nasce quando eu determino o que eu quero. Vou repetir isso aqui. Presta atenção no que está escrito aqui. O medo nasce quando eu determino o que eu quero. No fundo, o medo, ele tem uma raiz, irmãos, de rebeldia. Eu não quero o que Deus quer. Eu quero é isso. E eu tenho medo de Deus me tirar isso. Eu quero ser próspero, mas eu tenho medo de Deus não querer que eu seja. No fundo, o medo tem uma raiz de rebeldia. Ou a rebeldia tem uma raiz no medo. Quando eu não confio em Deus... vou ler novamente. O medo nasce quando eu determino o que eu quero. E como eu quero. Quando eu não confio em Deus para cuidar de mim. Por que você tem medo do escuro? Porque você não sabe o que pode acontecer ali, sim ou não? Deixa eu contar para vocês como é que o medo nasce na alma da gente. Quando você não tem o controle. Quando você entra num lugar escuro, a primeira coisa que a sua alma sente é o quê? É o quê, igreja? Por quê? Porque você perdeu o controle. Quem concorda, diga amém. Quando você entra num avião e ele pode cair e eu posso não ter controle, e aí? Eu tenho medo. Minha esposa vai entrar, vai fazer uma cesárea e eu não estou lá, e se acontecer alguma coisa e eu perder o controle, eu tenho medo. O medo é uma determinação de controlar a minha própria vida. A fé, ela é assim, eu entro no escuro e durmo. Deixa Deus cuidar de mim lá no escuro. A fé pula. Pula. Se voar, voei. Se não voar, tem uma mão lá embaixo para me pegar. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Só que a fé é contrária ao medo. Onde você tem medo, você não tem fé. Onde você tem fé, você não tem medo. E onde você tem fé, você tem Cristo. E onde você tem Cristo, você está seguro. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus controlar seu casamento. Deixa Deus controlar suas finanças. Deixa Deus controlar a sua família. Esses dias eu disse para uma irmã, ela desesperada com a situação familiar dela. Eu falei, sabe por que sua família está nessa situação? Porque você tem tanto medo da sua família não se converter. Você tem tanto medo, você nunca crê. Quando você olha para eles, você já olha com incredulidade. Você não crê que eles são capazes de se converter ao Senhor. Então o teu medo está impedindo Deus de agir. Quantos querem lançar fora o medo, diga amém. Onde existe a fé, não existe medo. Ter medo é acreditar no pior e não no que Deus diz. E no que eu acredito, o que eu acredito virá na minha vida, seja bom ou ruim. O medo, ele tem medo porque ele acredita em algo. Quando você entra no escuro e você tem medo, sabe por que você tem medo? Porque você está acreditando que alguma coisa ruim pode estar ali. Então o medo é incredulidade, irmãos. E incredulidade não é Cristo. Cristo é fé. Vamos ficar de pé. Quantos recebem essa palavra aí? Eu quero que você agora feche os seus olhos e que você seja honesto com você mesmo agora. De que você tem medo? Há coisas na sua vida hoje. Você não está vivendo o melhor de Deus. Você não está vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus por causa de muitos medos que estão no teu coração.
nessa noite você vai abrir mão de todo medo. Pastor, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo. Que medo? Feche os seus olhos. Toda a igreja agora, eu quero que você confesse. Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor não espera de nós que nós achemos que nós somos derrotados, não. Mas o Senhor espera de nós confissão. Eu só sou liberto quando eu reconheço e confesso. E medo é pecado, irmãos. Controlar a minha vida é pecado. Querer ter o domínio de tudo na minha vida é pecado. Não confiar em Deus é pecado. Feche os seus olhos agora. Toda a igreja, abaixa a sua cabeça. Você tem medo de quê? Toda a igreja, feche os seus olhos. E eu quero que você confesse. Aonde você tem medo? Pastor, eu tenho medo de perder meu discipulador. Lança fora esse medo, senão você vai perder mesmo. Tudo que você retém, você perde. Tudo que você entrega, você ganha. Eu não tenho medo de não vencer. Eu não tenho medo de ser. Eu não tenho medo de não tentar. Eu não tenho medo de não romper. Eu não tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora